pães e os 2 peixes, como é que aconteceu? Sempre a iniciativa do milagre é do homem. O homem dá o primeiro passo. Deus faz, mas o homem tem que crer. E o homem demonstra que crê dando o primeiro passo. Eu li na quarta-feira aqui um exemplo muito bonito da Bíblia de um grande milagre. Talvez eu fale com alguém que está precisando de um grande milagre. Você tem um diagnóstico de câncer, você tem um diagnóstico de um problema que, pelas leis, pela ciência, não tem como se mudar, não há o que se fazer. Tem pessoas assim, que o médico desengana, que ela tem um problema que só mesmo um milagre para ela ficar boa, curada. A Bíblia fala para nós de um grande milagre que aconteceu porque o homem creu no poder de Deus. Atos 9:36 diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, depositaram no quarto alto. Olha só, uma mulher de Deus, uma discípula, que infelizmente ficou enferma, e aquela enfermidade ela tratou, mas infelizmente o corpo não resistiu e ela morreu. E eles levaram ela para um quarto à parte, um lugar alto, como se fosse o primeiro andar, o segundo andar, colocaram o corpo ali. E diz assim: como Lida era perto de Jope, 2 cidades, né? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, estava em Lida, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Ou seja, ela era uma discípula e ela tinha bons frutos, era uma mulher amorosa, tinha boas obras. Jesus diz que se conhece a árvore pelos seus frutos. Você vê, ela era uma mulher que falava de Cristo, orava pelas pessoas, evangelizava, era uma discípula, uma obreira de Jesus. Mas ela também tinha frutos de amor, ajudando as pessoas. Ela, pelo jeito, tinha uma habilidade com costura, fazia roupa para as pessoas então mostrando ali para Pedro, quando Pedro ali chegou, as roupas que ela fez, as túnicas, quer dizer, todo mundo estava comovido com aquela morte, né? Todo mundo estava muito triste. A Bíblia diz assim no versículo 40, mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Ou seja, Pedro primeiro orou, pediu para todo mundo sair do quarto. O ambiente ali era um ambiente assim de tristeza, de lamento, e o que Pedro ia fazer era um ato de ousadia e de fé. Então ele tirou todo mundo do quarto, ficou só ele ali e o corpo. Aí ele se ajoelhou e orou a Deus. Tem hora que a pessoa tem que fazer isso, colocar o joelho no chão, se ajoelhar e buscar a Deus. Buscar nele a direção, buscar nele o socorro, buscar nele o milagre. E ele vai honrar a palavra dele, né? É aí que aconteceu. Pedro então olhou para ela, para o corpo, e determinou: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela ressuscitou, voltou. Deus fez com que o espírito dela voltasse ao corpo e ela ressuscitou. E aí diz a Bíblia que, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando aos santos, que são os cristãos ali, e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Olha que bonito. Muitos creram no Senhor com aquele milagre. Está vendo? Quando acontece o milagre, abre os olhos das pessoas. Ela era muito conhecida, todo mundo também estava comovido com a morte dela, mas agora que ela ressuscitou, o milagre aconteceu, Pedro teve as portas abertas para pregar o nome de Jesus e muitos creram no Senhor. Olha, meu amigo, quando o milagre acontece, o nome do Senhor é glorificado. E você precisa crer no milagre. Talvez você está acompanhando essa live, você está sem forças, você está triste, você está indignado com muitas coisas. Creia no Senhor. E Ele vai fazer o